Oi pessoal, nesta aula vamos começar a estudar trigonometria. Vamos começar pela trigonometria no triângulo retângulo. Temos aqui o triângulo retângulo ABC, aí temos os ângulos A, B e C. Observe que no ângulo A, o ângulo A mede 90 graus, então esse é um ângulo reto, então esse triângulo é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo a gente pode definir alguns conceitos que são, no caso, o seno, cosseno e a tangente. Vamos definir o que são esses valores dentro de um triângulo retângulo. Então, se a gente pega um ângulo agudo do triângulo retângulo, aqui no caso tanto B quanto C, qualquer um deles, se a gente pegar a razão entre o cateto oposto desse ângulo e a hipotenusa, a gente chama desse quociente como sendo o seno. Então, está definido o seno como sendo o cateto oposto, aqui no caso do ângulo B. O cateto oposto vai ser esse lado B, e sobre a hipotenusa aqui, que é o A, né? Então, fica B sobre A. O cosseno ele é definido como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no nosso caso aqui, do ângulo B, o cateto adjacente é o C, é o lado BA, né, que vale C, sobre a hipotenusa que é A. Então, fica C sobre A. E a tangente a gente define como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo B vai ser B sobre C. A cotangente ela é definido como sendo o cateto adjacente sobre o cateto oposto, é o contrário aí, então a cotangente vai ser C sobre B. Temos aqui algumas relações fundamentais. A mais importante que a gente vai usar muito durante essas aulas é essa daqui, que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é 1, isso é sempre verdade. Para verificar isso, a gente pode pegar aqui a expressão do seno e isolar o B. O B, como seno é igual a B sobre A, então o B vai ser A vezes o seno de B, da mesma forma que o C vai ser o A vezes o cosseno de B. E a gente tem ainda, pelo nosso triângulo, que a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, substituindo aqui o valor do B e o valor do C, a gente vai ficar com essa expressão aqui. Aí, resolvendo aqui, ficar ao quadrado seno ao quadrado de B, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de B, igual a A ao quadrado. Então, dividindo tudo por A ao quadrado, a gente chega nessa expressão, que é a nossa identidade fundamental da trigonometria. Temos aqui algumas outras identidades. A primeira delas a gente sabe que a tangente do ângulo B vai ser B sobre C. Mas B, como a gente acabou de ver, é A sobre o seno, né? E C é A, na verdade B é A vezes o seno, e C é o A vezes o cosseno. Então, cortando aqui o valor do A, a gente fica aí só com o seno sobre o cosseno. Então, isso a gente conclui que a tangente vai ser igual a seno sobre cosseno. Então, uma outra forma de ver a tangente aí também. Com a cotangente a gente pode fazer uma conta parecida. A gente sabe que a cotangente é C sobre B, mas o C é o A vezes o cosseno e B é o A vezes o seno. Então, a gente corta aqui o A, fica só com o cosseno sobre o seno. Então, a cotangente é o cosseno sobre o seno. E aí, a gente pode observar também que a cotangente vai ser 1 sobre a tangente, né? Já que uma é inverso da outra. Observe aqui que a tangente é seno sobre o cosseno e a cotangente é o cosseno sobre o seno, ou seja, o inverso. Então, é um sobre o outro. Aqui a gente tem fórmulas também para o seno, cosseno e tangente de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que a soma dá 90 graus. Então, no triângulo retângulo, os dois ângulos agudos, no caso, eles são complementares, já que a soma deles dá 90. Então, temos aqui que o B e C dá 90, né? Porque eles são os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Então, vale as seguintes relações. Se a gente calcular o seno do ângulo B, é B sobre A. E o cosseno do ângulo C também vai ser B sobre A. Já que aqui o cosseno do ângulo C vai ser o cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Então, como esses dois valores são iguais, então o seno de B vai ser o cosseno do C. Ou seja, se eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um deles vai ser o cosseno do outro. Então, temos essa relação. A mesma coisa acontece aqui com o seno de C e o cosseno de B, são iguais também.
Aqui com a tangente e a cotangente, acontece algo semelhante também. A tangente de um deles é igual à cotangente do outro deles, que por sinal é o inverso da tangente, né? Isso a gente já viu. E por fim, a tangente do outro, do C no caso, vai ser a cotangente do B. Então, existem essas relações aqui em triângulos complementares. O seno de um é o cosseno do outro, e vice-versa, e a tangente de um é a cotangente do outro, e vice-versa. Agora vamos olhar aqui algumas razões trigonométricas especiais. Primeiro, a do ângulo de 45 graus. Um triângulo de 45 graus, como aqui os ângulos são iguais, então ele tem que ser isósceles, né? Já que aqui é ângulo reto. Se a gente pegar aqui o triângulo isósceles com lado 1, a gente pode achar que a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, né? A gente conclui que é raiz de 2. Então temos esse triângulo. Se a gente usar a fórmula do seno do seno, por exemplo, a gente sabe que o seno é B sobre A. Então o seno desse ângulo que é 45 vai ser B, que é 1, sobre A, que é raiz de 2. Multiplicando aqui por raiz de 2 em cima, no numerador e no numerador, a gente obtém raiz de 2 sobre 2, ou seja, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Podemos encontrar também o cosseno de 45, fazendo a mesma análise, a gente encontra aqui é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 45 é B sobre C, então é 1 sobre 1, vai ser 1. E a cotangente de 45 vai ser 1 também. Então temos esses valores aí do 45, né? Do seno, cosseno, tangente e cotangente. Do ângulo de 30 graus, a gente pega aqui um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, e baixa aqui a altura relativa ao lado AB. Então a gente constrói um triângulo retângulo aqui. Se a gente considerar o lado do triângulo equilátero como sendo 2, o lado desse triângulo menorzinho aqui, essa parte de baixo vai ser 1, já que é a metade. Então a gente tem aqui um lado 2, que vai ser a hipotenusa. Temos esse lado sendo 1. E esse terceiro lado aqui, a gente usando o teorema de Pitágoras, vai ser raiz de 3. Então temos aí o B sendo raiz de 3, L aqui a hipotenusa sendo 2 e esse C sendo 1. E aí com esse triângulo, a gente pode ver que esse ângulo aqui de cima é 30 graus e o de baixo aqui é 60. Então podemos usar as nossas fórmulas para concluir que o seno de 30 é 1 sobre 2, né, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, que vai ser raiz de 3 sobre 3. E a cotangente de 30 é raiz de 3. Então a gente pode tirar todas as informações a partir desse triângulo que a gente construiu. Para um ângulo de 60 graus é fazer a mesma coisa, só que com esse ângulo B aqui de baixo, né? Então a gente pode encontrar aqui que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é 1 meio, a tangente de 60 é raiz de 3 e a cotangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Então temos aqui uma tabela em que eu vou montar aqui junto com vocês, com os valores do seno, cosseno, tangente desses três ângulos. A primeira coisa que a gente faz por seno e cosseno é sempre colocar um 2 no denominador. Todos eles vão aparecer um 2 no denominador. O do seno, você vai colocar em ordem crescente aqui os valores 1, 2 e 3. E no cosseno vai colocar em ordem decrescente 3, 2 e 1. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de todos os números que estão no numerador. Então aqui a raiz de 1 não preciso colocar, né? Então a raiz de 1 é 1. Aí aqui fica a raiz de 2, raiz de 3. Na mesma coisa que o cosseno. Fica a raiz de 3, raiz de 2 e a raiz de 1 não precisa colocar, que é 1. Então essa é uma forma bem fácil de memorizar aí como é o seno e cosseno desses três ângulos. A tangente é só fazer o quociente do seno sobre o cosseno, né? Então fica 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Então resolvendo isso aqui vai ser os extremos vezes o meio, né? Fica 2 sobre 2 raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 aqui no numerador e no denominador. Vai ficar, o 2 aqui vai cortar. Vai ficar raiz de 3 em cima sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aqui, de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ser 2 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Isso aqui vai dar 1, né? Que vai cortar todo mundo. E do 60 vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Então, isso aqui vai ser 2 raiz de 3
sobre 2, que isso aí vai dar raiz de 3. Então, temos os valores da tangente. E da cotangente é só inverter os valores da tangente. Então, aqui em 30 vai ser 3 sobre raiz de 3, né? A gente inverte. Então, racionaliza aqui, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, fica 3 raiz de 3 sobre 3, isso aí dá raiz de 3. Então, o do 45 vai ser inverter 1, vai ser 1 também. E o do 60 vai ser 1 sobre raiz de 3. E racionalizando isso aqui, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, essa é a tabelinha dos ângulos 30, 45 e 60, que é bom lembrar, vai aparecer muito. Temos aqui agora um exemplozinho para aplicar esses conhecimentos. Temos aqui um observador que vê um prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Então, beleza, eu tenho um prédio aqui. Esse aqui é o prédio. E eu tenho um observador aqui, que ele observa um prédio sob um ângulo de 60 graus. Então, ele observa lá até o topo do prédio. Sobre um ângulo de 60 graus. Então, ele observa aqui 60 graus. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, mais próximo. Mais ou menos assim, 60 graus. Beleza. Ele observa um ângulo de 60 graus, afastando-se do edifício mais 30 metros, ou seja, ele estava aqui, ele vai se afastar 30 metros. Então, essa distância aqui que ele se afastou vale 30 metros. E ele olha novamente pro prédio, pro topo do prédio, e agora esse ângulo ele diminuiu para 45 graus. Aqui é 45 graus. Aí ele quer saber qual é a altura do prédio, certo? Então ele quer saber essa altura aqui, H. Eu vou chamar essa outra distância aqui de X. E agora vamos tentar fazer algumas contas para encontrar esse valor do H. Primeiro, nesse triângulo menorzinho aqui, que tem um ângulo 60, eu tenho duas informações sobre ele, né? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu sei que a tangente de 60 vai ser igual a quem? A H, que é o cateto oposto, sobre o X, que é o cateto adjacente. Então, lembrando da nossa tabelinha, a tangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Ou raiz de 3, na verdade. Então, isso aqui vai ser raiz de 3. Aí, x vai ser igual a h, né? Então, já temos aí o valor do h em função do x. Agora, olhando o outro triângulo, a gente tem que a tangente do 45 vai ser o cateto oposto, que é... Agora eu estou olhando esse triângulo maior. Deixa eu fazer aqui em outra cor. Olhando esse triângulo maior aqui. Eu tenho que o cateto oposto, que é o H. A tangente vai ser o cateto oposto. Sobre o cateto adjacente. O adjacente vai ser quem? 30 mais x, né? Então, vai ser isso aí. Só que a tangente de 45 eu sei que é 1. Então, 1 é igual a h sobre 30 mais x. Então, a gente pode concluir aqui que o h vai ser igual a 30 mais x. Então, juntando essa informação com essa outra de cima, a gente conclui aqui que aqui isolando o x vai ser h sobre raiz de 3, né? Então, substituindo aqui o valor do x, fica 30 mais h sobre raiz de 3. Então, a gente pode colocar aqui no primeiro membro, fica h menos h sobre raiz de 3 igual a 30. Podemos tirar o MMC aqui, raiz de 3. Em cima vai ficar raiz de 3 menos 1. Tudo isso multiplicando o h, né? Igual a 30.
Então, a gente conclui que o H vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Então, esse aqui é o nosso valor da altura. Agora falaremos um pouco sobre seno e cosseno de ângulos obtusos. Observe que no triângulo retângulo só tem ângulos agudos, né? Então, para falar de ângulo obtuso, a gente reduz a um ângulo agudo. Como faz isso? A gente vai considerar o suplemento desse ângulo, ou seja, diminui ele de 180, tipo, fazer 180 menos esse ângulo. Então, a gente consegue ver mostrar na verdade que o seno de um ângulo obtuso vai ser igual ao seno de 180 menos esse ângulo obtuso. Então, vai valer isso, quando o ângulo estiver entre 90 e 180, no caso, né, obtuso. E o cosseno desse ângulo vai ser menos o cosseno de 180 menos esse ângulo. Então, bom lembrar essas duas formulazinhas para calcular o seno e cosseno de ângulos entre 90 e 180. Um exemplo aqui está o seno de 120. Então, usando a nossa fórmula, o seno de 120 vai ser o seno de 180 menos 120, né? Então, vai ser a mesma coisa que o seno de 60. E aí a gente já aprendeu a calcular que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E agora o cosseno de 120, usando a forma aqui, é menos o cosseno de 180 menos o 120, né? Aqui observe que o x é 120. Então aqui vai ficar menos o cosseno de 60 graus. E a gente sabe que o cosseno de 60 é 1 meio, né? Então fica menos 1 meio. Então estão aí os valores do seno e do cosseno de 160. Temos aqui agora uma fórmula muito importante, que é a lei dos senos. Ela ajuda a gente a trabalhar com um triângulo que não necessariamente é retângulo. Então a gente tem uma relação aí entre os ângulos, os senos dos ângulos de um triângulo qualquer com os seus lados. E a relação é a seguinte: se eu pegar o ângulo A e o lado oposto a esse ângulo, que é de comprimento Azinho, então se pegar esse quociente A sobre o seno desse ângulo, aí pegar agora o outro lado, B, sobre o seno do ângulo B, e pegar o outro lado, C, sobre o seno desse ângulo C, todos esses quocientes aqui vão ser iguais. Então, isso aí é muito importante em alguns exercícios, para a resolução de alguns exercícios. Por exemplo, temos esse aqui. Eu tenho um triângulo aqui, que ele me deu os ângulos internos e me deu dois lados. Eu quero saber quem é o valor do x. Quando eu tenho um triângulo qualquer assim, certamente eu tenho informação sobre lados e informação sobre ângulos, usando a lei dos senos, isso aqui vai ajudar muita gente. Então, usando aqui, eu vou pegar como? Eu pego um lado, ou seja, eu vou pegar o x, e eu divido pelo seno que está no lado oposto a ele, né? Então, seno de 30. Eu vou igualar aqui a um outro lado, claro que eu vou pegar aqui o lado 6, que eu já tenho informação, sobre agora o seno do 120. Então, aí eu calculo o seno de 30, que eu sei que é 1 meio, né? O seno de 30. E o seno do 120, a gente acabou de calcular aqui, né? O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo aqui a conta, vai ficar 2 sobre 2x sobre 1 igual a 12 sobre raiz de 3, né? Então, fazendo aqui essa conta, vai ficar 2 raiz de 3, x igual a 12. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 2 raiz de 3. Racionaliza aqui. Vai ficar esse 12 dividido por 2, vai cortar, fica 6 raiz de 3 sobre 3, que aí simplifica, fica 2 raiz de 3. Então, esse é o valor do x usando a lei dos senos. Temos também a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte. Novamente, vai relacionar aqui o comprimento dos ângulos, o comprimento dos lados, com os ângulos também, os cossenos dos ângulos agora, em vez do seno. E a relação é a seguinte. Quando a gente tem que fixar um lado, por exemplo, se eu fixar o A,
Então eu tenho essa fórmula aqui. Eu sei que o a ao quadrado vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao A. Então aqui o ângulo A. Se eu fixar aqui o B, eu vou ter que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, os outros dois lados, menos, aí o produto de 2 vezes esses outros dois lados, vezes o cosseno que esses dois lados formam. E temos também a mesma coisa para o C, né? C ao quadrado vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado, cada um ao quadrado, menos o 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Então temos essas três fórmulas aí, que são chamadas de lei do cosseno. Então temos aqui um exemplo também. Temos aqui, observe que a gente só tem um ângulo, né? Então, não é interessante usar a lei dos senos aqui, porque a lei dos senos a gente precisa de pelo menos dois ângulos e dois lados, como tinha aqui no outro exemplo, né? A gente tinha dois ângulos e dois lados. Aqui eu só tenho um ângulo e todos os três lados. Então, o que eu faço? Uso a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos diz o quê? Claro, eu vou pegar aqui o lado... eu vou usar a fórmula que está relacionada ao ângulo A, né? Eu tenho um ângulo A aqui, então a fórmula que está relacionada ao ângulo A é essa primeira. Então vai ser A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Então, substituindo aí, o A ao quadrado é o que a gente está procurando, né? O valor do A. B ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, mais C ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo A, que é 30 graus. E só resolve, né? Então, A ao quadrado vai ser 16, mais 3, menos 2 vezes 4, 8, raiz de 3, vezes o cosseno de 30. Lembra que é 1/2, né? O cosseno de 30 pela nossa tabela. Então, A ao quadrado vai ser 16 mais 3 aqui. 19 menos 8 dividido por 2 é 4, raiz de 3. Então, o nosso A vai ser essa raiz de 19 menos 4, raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta, o valor do A. E isso finaliza a aula de hoje. Na próxima, finaliza essa aula. Na próxima aula eu vou falar sobre trigonometria na circunferência.